A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 5. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. O texto vai nos dizer assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática vai nos dizer assim: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. A leitura bíblica em classe se encontra em Ruth, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, capítulo 4, versículo 11. Objetivos da lição: explicar o compromisso de Boaz com Ruth, esclarecer o casamento de Boaz com Ruth e relacionar a remissão da linhagem de Davi com a história de Ruth. A introdução na revista nos diz assim: o livro de Ruth começa com fome e mortes, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed, o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos. Além de um redentor humano, a história nos apresenta parte da genealogia de Jesus Cristo, nosso redentor divino humano. A palavra-chave é remissão. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa no grupo da sua igreja, do WhatsApp, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus. E lembrando que esse slide estará disponível aí embaixo na descrição do vídeo, um link para que você possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok, professor? Então vamos lá. Tópico 1: o compromisso de Boaz com Ruth. Subtópico 1. No lugar da bênção. A colheita da cevada e do trigo havia terminado e Ruth permanecia servindo a Noemi e lhe obedecendo em tudo. Seu lema era: tudo quando me disseres, farei. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma como se fosse autônoma e independente. Não buscou falsas liberdades como as que são pregadas hoje pela ideologia feminista. Sua lealdade e sujeição fortaleceram o desejo de Noemi de vê-la casada novamente. Ter um novo lar era fundamental para a felicidade e segurança de Ruth. O casamento é uma instituição divina, fundamental para a solidez da família, da igreja e de toda a sociedade. A bênção de Ruth estava chegando e ela permanecia no lugar certo. Ao longo de sua jornada, Ruth demonstrou fé inabalável na provisão e orientação de Deus. Sua decisão de ficar com Noemi, trabalhar nos campos e seguir com o plano de Noemi foi um testemunho de sua confiança no cuidado de Deus, mesmo em tempos incertos. A fé de Ruth destaca a importância de confiar no plano de Deus e confiar em sua fidelidade. Precisamos nos perguntar como podemos estar no lugar certo e na hora certa? É sorte? É algo que podemos dar uma ajudinha para Deus? Não é sorte. E se você tentar dar uma ajudinha para estar no lugar certo, na hora certa, provavelmente falhará. Uma das principais maneiras de encontrarmos esses momentos certos e procurando onde Deus já está trabalhando e o que Deus já está fazendo, quando você pode ver para onde Deus está se movendo e o Deus que está abençoando é onde você precisa estar. Quando nos alinhamos ao que Deus está fazendo, investindo nossos recursos no lugar certo e na hora certa, Deus multiplica. Ele faz o excepcional. Deus nos colocou naqueles momentos de lugar certo,
hora certa, muitas vezes. Subtópico 2. A iniciativa de Noemi. Os cereais colhidos eram levados para a eira, um terreno plano preparado para a debulha das espigas. Noemi soube que naquela noite Boaz faria aquele trabalho. Era uma grande oportunidade para Ruth se aproximar dele e demonstrar o seu interesse em ser remida. Sem que fosse notada, Ruth deveria esperar que Boaz se deitasse, lhe descobrisse os pés e deitasse discretamente. Boaz saberia o que fazer quando notasse sua presença, o que demonstra tratar-se de um costume conhecido na época. Estender a capa era sinal de compromisso de casamento. Em Ezequiel 16, versículo 8, essa prática é mencionada como metáfora representando o compromisso de Deus com Israel. Noemi então esclarece seu plano, que envolve uma série de riscos para Ruth, tendo se tornado atraente para sinalizar sua disponibilidade conjugal. Ruth deve enfrentar a escuridão indo furtivamente até a eira e permanecer escondida até o momento oportuno. Uma vez que Boaz desfruta de uma boa refeição na hora da colheita e adormece, guardando os grãos, Ruth deve se aproximar dele silenciosamente, levantar o cobertor, a capa a seus pés para expô-la à brisa da noite. Deitar-se no lugar de seus pés é esperar que o ar frio o desperte. Quando Boaz despertar, Ruth deve seguir suas instruções que Noemi espera que ele dê. O amor e o desejo de Ruth de sustentar sua sogra desamparada motivam sua busca por Boaz. Na mansidão, ela considera os interesses de Noemi mais significativos do que os seus. Qual foi o significado de Ruth deitada aos pés de Boaz? Porque ele ficou tão impressionado com isso. Boaz ficou impressionado, como ele diz, porque em sua avaliação ela poderia ter escolhido homens mais jovens, ricos ou pobres, mas não foi motivada por um desejo de riqueza ou excitação. Em vez disso, ela era leal à sogra e reconhecia que Boaz, como parente próximo, era a escolha da integridade de acordo com a lei de Moisés, que dizia que o parente próximo de um homem falecido deveria se casar com sua viúva e criar filhos em seu nome. Esta era uma forma de garantir que a terra que ele havia herdado de Deus permanecesse em sua família. É lamentável que alguns tenham sugerido que Ruth descobrindo os pés de Boaz era um eufemismo para relações sexuais. Essa interpretação é totalmente contraditória com todo o teor desse livro. Ele é projetado para mostrar a integridade e o caráter dos ancestrais de Davi. Ninguém teria pensado que Ruth fazendo sexo com Boaz mostrava integridade moral. Ao arriscar voluntariamente sua própria reputação e segurança para pedi-lo em casamento, essa jovem moabita continua simbolizando a lealdade abnegada do pacto. Subtópico 3. Respeitando o processo. Para encontrar-se com Boaz, Ruth deveria banhar-se, se perfumar e vestir sua melhor roupa. Assim como não exclui a ternura, a santidade não despreza a beleza, desde que com simplicidade, impureza e moderação. Por volta de meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: Quem és tu? Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor e pede que estenda sobre ela sua capa. Como Noemi dissera, Boaz realmente estendeu. Ele era de fato um parente remidor, mas havia outro mais chegado que tinha prioridade na remissão. Era preciso aguardar respeitando o processo. Se te não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. O caráter santo de Boaz e Ruth novamente se manifestam. Sem qualquer contato íntimo, ela passou o restante da noite deitada aos pés dele e saiu bem cedo para não ser percebida. Mesmo estando perto, uma bênção pode ser perdida se não soubermos esperar o tempo certo e respeitar o devido processo. O pedido de Ruth para estender a capa sobre ela, Ruth
pede a Boaz que se torne o instrumento humano do Senhor para cumprir essa bênção anterior. Ou seja, tendo se refugiado sob as asas do Senhor. Ruth agora pede a Boaz que abra suas asas sobre ela em casamento, como agente do Senhor. Tinha vários significados, cada um dos quais destacava o seu desejo de ser uma parte fiel da comunidade do povo de Deus. A palavra para canto em hebraico também significa asas, então Ruth estava pedindo a Boaz que proteja como um pássaro protege seus filhotes, que fosse seu redentor como Deus ordenou na Torá, para que em suas ações, sua provisão e sua família, ela encontre a proteção de Deus. E tomá-la como sua esposa, pois em sua proteção encontraria a provisão e proteção de Deus. A capa que Ruth pede para que ele a cubra tem a autoridade de Boaz na bainha dela. É por isso que Davi se sentiu mal depois de cortar a bainha do rei Saul, porque ele cortou sua autoridade. A descoberta dos pés pode ser simplesmente para acordá-lo naturalmente dos pés frios para que a transação possa ocorrer. Ela não se deitou ao lado dele, onde teria sido fácil para Boaz abraçar seu corpo com aquelas roupas bonitas e perfumadas, o que teria sido uma melhor opção para o encontro físico do que deitada aos pés. Deitar-se aos pés é bastante mais seguro para uma moça que só queria informá-lo de sua presença. Ela foi aconselhada por Noemi a deitar-se aos pés em vez de ao lado dele, que foi o que Ruth fez. Isso claramente projeta o caráter da moça para o homem aqui. Escolher deitar-se ao lado poderia mostrar claramente a intenção de prazer rápido e nada mais. Onde quer que escolher deitar-se aos pés colocasse a conotação cultural mais em prioridade em vez de intenção de prazer físico. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o compromisso de Boaz com Ruth nos ensina a esperar o tempo certo e aguardar o devido processo para alcançar uma bênção. Tópico 2: o casamento entre Boaz e Ruth. Subtópico 1: concluindo o negócio. Ruth teve a iniciativa de sugerir a Boaz que exercesse o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia, a preferência do parente mais próximo. Boaz agiu rapidamente, como Noemi havia dito: sossega, minha filha. Aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Todo homem deve ser preparado para tomar iniciativas na vida, principalmente quando o assunto for casamento e vida conjugal. A liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável e honra a mulher como o vaso mais fraco. Com carinho, Boaz expressa sua admiração por Ruth e garante que a apoiará de acordo com o protocolo adequado. Ele exibe o tipo de gentileza sábia que chega à sua expressão mais plena no nosso Senhor Jesus Cristo, que se recusa a quebrar uma cana machucada ou apagar um pavio fumegante até que ele realize a justiça. Em terceiro lugar, Boaz sela em seu juramento de bondade amorosa para Ruth e Noemi com uma garantia, o presente de cevada para assegurar sua sinceridade. Ele parece reconhecer que na circunstância das viúvas, elas podem ser tentadas a ceder o ceticismo injustificado, talvez por medo ou autodefensivo. Boaz assim as encoraja com um presente de cevada, em parte para confirmar a confiabilidade de sua palavra. O caráter comprovado e o amor demonstrável de Boaz inspiram Noemi e Ruth a esperar com confiança e paciência. Assim, após a ação do clímax desta cena, as viúvas aguardam o cumprimento da promessa de Boaz. Subtópico 2: resgate e lei do levirato. Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando. Não seria este mais um ato de providência divina? Boaz convidou para tratar do assunto que lhe inquietava e chamou 10 homens importantes da cidade para testemunharem o ato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque,
mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. A aplicação das duas leis, nesse caso, e do resgatador e a do casamento para o levirato, certamente se deu porque apenas a aquisição das terras não faria que ficassem na família de Elimeleque. Assim, o resgate deveria ser acompanhado do casamento sob a lei do levirato. O remidor alegou motivos econômicos para sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família, e assim dos sucessores de Elimeleque. Quando Ruth pediu a Boaz que a redimisse e a família de Noemi, Boaz indicou que estava disposto, mas que primeiro a oportunidade tinha que ser dada a um redentor mais próximo de Elimeleque, o marido morto de Noemi. De acordo com as leis de casamento do levirato, que evidentemente permitiam que outros parentes, além do irmão de um morto, produzissem um herdeiro para o homem morto quando nenhum irmão estava disponível. Esse outro redentor foi o primeiro responsável por cumprir o dever de redenção. Como a redenção sob as leis do casamento do levirato envolvia a produção de um herdeiro para um parente morto, para que os bens da família do homem morto não fossem perdidos e seu nome continuasse, certas legalidades tinham que ser cuidadas em relação a um casamento levirato. Isso explica por que Boaz se reuniu com os anciões de Belém às portas da cidade, como vemos em Ruth capítulo 4. Os assuntos jurídicos eram conduzidos na presença dos anciões da cidade, nos portões da cidade no antigo Israel. Então, este era o lugar para formalizar a redenção da linhagem de Elimeleque. Subtópico 3. O registro público. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssona. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ruth foi acolhida na comunidade de Israel com as mais elevadas honras. Noemi iria vender a propriedade de Elimeleque, presumivelmente para arrecadar os fundos para cuidar de si mesma, e o direito de preferência de comprar coube o potencial redentor que Boaz identificou a Ruth. Inicialmente, o redentor sem nome estava ansioso para obter a terra, mas quando descobriu que era necessário casar com Ruth e ter um herdeiro para Elimeleque e Noemi, ele recusou porque não queria prejudicar sua herança existente. O homem sabia que os bens da sua própria família poderiam ser transferidos para o filho que teria com Ruth, caso seu herdeiro morresse. Seu clã, portanto, morreria, pois o filho de Ruth não seria considerado como filho do Redentor sem nome, mas com o filho de Noemi, Elimeleque. Ele estava mais preocupado em perpetuar seu próprio nome e o nome de sua família do que em cumprir seu dever redentor. Mas há aqui uma ironia. Mesmo depois que esse homem não identificado decidiu que não era financeiramente viável para ele redimir Ruth, para tornar o processo legal, Boaz precisa selar o acordo com um estranho ritual, em uma tradição que talvez seja comparável ao aperto de mão, ou cuspino na mão, um juramento do midinho. Um sapato foi tirado e trocado para ratificar o acordo. Aquele que vendeu as terras ou abriu mão de seu direito de agir como parente nas compras das terras, insinuando pelo ato simbólico de tirar o sapato e entregá-lo ao amigo. Abriu mão
de livremente do direito de andar sobre o solo em favor da pessoa que havia adquirido a posse. O nome do Redentor mais próximo não se perpetua, pois o texto de Ruth nunca o identifica. Ele procurou ter o seu nome lembrado, mas foi esquecido. Mas o nome lembrado foi de Boaz, que se importava mais com o nome de Elimeleque do que com o seu próprio nome e não se preocupava em ser esquecido. Boaz redimiu a linhagem de Elimeleque, casando-se com Ruth e prometendo criar um herdeiro para Elimeleque. E o povo no portão ficou tão impressionado com sua abnegação que pediu a Deus que fizesse Boaz e Ruth como os patriarcas e matriarcas de Israel. A sinopse do tópico 2 diz assim: o casamento de Boaz com Ruth ressalta que a liderança masculina pressupõe atitude, amor responsável, honra a mulher como vaso mais frágil. Tópico 3. A remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Subtópico 1. O nascimento de Obed. Consumado o casamento, Boaz podia tomar a Ruth por mulher. O Senhor lhe deu conceição e ela teve um filho. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Antes amargurada e acreditando estar sob castigo divino, a viúva de Elimeleque recebeu uma renovação da vida e teria agora alguém que cuidaria dela em sua velhice. Era mesmo o começo de uma nova fase na vida de Noemi. Os netos enchem os avós de orgulho e alegria. Neles, os idosos projetam o prolongamento da vida, recebem novo ânimo e encorajamento. É uma recompensa por terem tido filhos e se dedicado a ele. Obed entrou neste mundo como o filho nascido de Ruth e Boaz, um símbolo de novos começos e esperança. Seu próprio nome carrega o significado, pois Obed significa servir ou adorar. Ele serve não apenas como um ancestral do rei Davi, mas também nos liga ao plano de salvação de Deus. Agora que vislumbramos a identidade de Obed, seu papel na história bíblica, vamos nos aprofundar em sua ancestralidade e genealogia. Através de várias genealogias mencionadas no livro de Ruth, em 1 Crônica, Mateus e Lucas, ele é um elo vital que conecta gerações, além de sua renomada linhagem que leva ao rei Davi, a outros indivíduos menos conhecidos chamados Obed, mencionados na escritura. Uma dessas figuras é Obed-Edom, o giitita, que era um guardião da Arca da Aliança. Outro Obed é o filho de Oflau, mencionado no livro de Juízes. No entanto, é através do filho de Obed, Jessé, que seu significado realmente brilha. Jessé tornou-se o pai do rei Davi, estabelecendo firmemente Obed como parte integrante do plano de Deus para a salvação de Israel. Na verdade, essa conexão se estende ainda mais, pois o nome de Obed está ligado ao próprio Messias prometido, Jesus Cristo, muitas vezes referido como filho de Davi. Ao compreender a ancestralidade de Obed e seu lugar dentro das genealogias bíblicas, ganhamos uma apreciação mais profunda de seu papel no plano redentor de Deus para a humanidade. Subtópico 2. Boaz, um tipo de Cristo. Se Noemi, Ruth ou Orfa não se casassem com alguém da família de Elimeleque, a linhagem ancestral de Davi teria sido profundamente alterada. Noemi já não tinha idade para gerar filhos. Orfa voltou para os Moabitas. O Deus de Israel encontrou Ruth, cuja vida foi guiada por um caminho de renúncia, amor, pureza e muita submissão. Ela, como um tipo de igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. Boaz é um tipo de Cristo por causa de seu caráter piedoso e compaixão cheia de graça. Boaz percebe Ruth, fala com ela, diz-lhe para ficar no seu campo com as suas donzelas e mostrar-lhe graça. E isso nos lembra do encorajamento de Jesus para permanecer nele.
em João 15. Como Boaz, Jesus tem piedade de nós, nos chama, nos traz para seu campo para trabalhar ao lado de seus obreiros e dá graça. Em Ruth 3, do 15 ao 17, Boaz manda Ruth embora com 6 medidas de cevada como sinal de sua promessa de se casar com ela. Isso foi chamado de dote, que foi dado à família da noiva como um selo do noivado. Boaz é o tipo de Cristo porque Jesus dá o Espírito Santo aos crentes como pagamento inicial por sua herança. Boaz é um tipo de Cristo, como o nosso Redentor. Ruth, capítulo 4, versículo 9 ao 11, é o relato de Boaz comprando Ruth para ser sua esposa. Jesus comprou sua noiva com seu sangue. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: o casamento de Boaz e Ruth tornou-se um tipo de relacionamento espiritual de Cristo com a igreja. A conclusão na revista nos diz assim: a história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus, que se manifesta a todos, judeus e gentios, que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Ao se submeter-se humildemente ao plano de Deus e confiar em sua orientação, a vida de Ruth foi transformada e ela se tornou um vaso das bênçãos de Deus. Sua história nos encoraja a abraçar a humildade, a vulnerabilidade e a fé, e ao seguirmos a liderança de Deus em nossas próprias vidas. Para os cristãos, o livro de Ruth representa um sinal precoce de que o Messias libertaria toda a humanidade. Não apenas os judeus, mas os gentios se juntariam à comunidade de Deus de pessoas remidas, na missão de restaurar os filhos perdidos de Deus de volta ao pleno relacionamento com Ele. Deus abençoe você e a sua casa e nos vemos na próxima lição falando de Esté, querendo o Senhor se Ele não voltar, hein? Está de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.